Estamos chegando, sexta-feira, está chovendo lá fora, graças a Deus. Mais um programa Fala a Verdade para 11 cidades ao vivo. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, 958-935-075. Aqui ao meu lado, meu xará de sobrenome, Martins, Buruti Martins. Muito obrigado Convidado. pelo convite. Sexta-feira. Vamos lá, mais um programa, com certeza, com bastante sucesso. Ao nosso lado aqui está o Douglas de Souza, ele é conhecido como Negro Douglas, né, lá em Carapicuíba. Ele é presidente da Associação Mais Brasil. Boa tarde, Douglas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a sua entidade, tá? Ao lado está o doutor Leandro Fava. Leandro Fava. Ele é um odontologista aí, nós vamos conversar com ele. Boa tarde também, doutor. Estamos aí ao vivo, nós vamos conversar sobre diversos assuntos aí, claro, sua especialidade, né? Vamos tentar saber como é que está o quadro no Brasil, questão dos médicos, dos dentistas, mas principalmente dos dentistas, e saber se o Brasil ainda continua sendo aquele país dos banguelas. É isso aí. Continua ou já está melhorando a situação brasileira? Não, no Brasil hoje já melhorou bastante essa questão, mas ainda um pouco inacessível, ainda com relação aos tratamentos odontológicos. Muitos pacientes ainda optam por extrações, ainda jovens, dentes que muitas vezes poderiam ser tratados endodonticamente e feitas algumas reabilitações, e ainda optam por extrações. Então, mas por quê? Eu passei por isso. Então eu vou dizer para vocês o porquê. A realidade hoje, muitos dizem que é a questão de preço. E aí eu faço até uma brincadeira com o nosso ouvinte, é o seguinte, ele fala que às vezes o tratamento odontológico é caro, mas quem nos últimos 2 anos, eu brinco isso muito com o meu paciente, não trocou de celular, ou não comprou uma televisão nova, ou não trocou de carro, e muitas vezes ele dá valores a estas coisas e não dá valor à própria condição dentária dele. Sabendo-se que toda energia é como um carro. O carro nós temos o tanque de combustível, se ele estiver sujo o motor não funciona bem. A mesma coisa é a boca, porque todo alimento que vai se tornar combustível entra pela nossa boca. Essa não estando em perfeita condição, automaticamente ela gera vários problemas ao organismo. E isso ninguém sabe. É verdade que uma infecção dentária pode matar a pessoa se ela tiver problema cardíaco? Sim, se ela tiver problema cardíaco, não. Independente do problema que ela tem, a infecção dentária ela pode levar a óbito, sim. Ela, se não cuidado, simplesmente pode formar o edema. O edema, ele desce pelo pescoço, vindo se alojar na região aqui do peito, próximo ao coração, e levar a óbito. Se ele já tiver problemas cardíacos, esses problemas, então, pode levar o quê? A uma endocardite bacteriana. Mas não só o cardíaco, qualquer pessoa. Se tiver um problema odontológico, da onde vem um abscesso, que é a formação de pus, aquele abscesso ele desce entre os músculos do pescoço, vindo levar a óbito, independente da idade. Aquele inchaço que dá no rosto da pessoa? Aquele inchaço ele desce, aquele inchaço nada mais é do que, normalmente, um dente do qual o canal do dente ali, ele morreu o dente, aquele canalzinho veio ali a ter proliferação de bactérias, aquelas bactérias o organismo tenta combater, forma-se o pus, né, a grosso modo, para o nosso ouvinte entender. Ali formando o edema. Aquele edema, ou ele tem que ser contido com antibiótico, às vezes até drenagem. Se isso não for contido a curto prazo, ele desce pelas fibras do pescoço, vindo se alojar na região tórax, próximo ao coração, e leva-se a óbito. Quando isso acontece, de descer pelo pescoço, mais de 90% vem a óbito, independente de estar já a nível hospitalar. Tem um caso famoso, eu vou falar um caso famoso para os telespectadores identificar. Nós tínhamos uma dupla sertaneja nos anos 90 chamada Alain e Aladim. O Aladim sentiu uma forte dor do dente e foi no dentista. De lá já saiu morto. Ele deu parada cardiorrespiratória lá no dentista. Ocorre isso por quê? Então, cada caso precisa ser analisado de maneira separada. Precisa ver se esse paciente já tinha problema cardíaco, onde ele veio a ser acometido de uma endocardite bacteriana nas válvulas cardíacas, ou se na hora da aplicação ali, de repente, de um anestésico, ou a própria tensão nervosa dele, às vezes o dentista nem fez ali, realizou um procedimento, a própria tensão nervosa dele, ele teve uma descarga de adrenalina, onde esse batimento cardíaco dele acelerou
e ele teve ali um mal súbito O senhor instantâneo. falou em tensão nervosa, mas a maioria dos casos de pessoas que não gostam de ir no dentista, que não vai no dentista, é justamente o receio e o medo, né, de ir no O dentista. medo do motorzinho, que é coisa Aquele absurda. motorzinho horrível, a anestesia, não é isso mesmo, doutor? Então, o fator medo é muito engraçado até, porque a geração, eu falo a geração nossa, porque eu também não estou tão novinho assim, nós vemos uma geração onde nós tínhamos muito medo e receio de um tratamento odontológico pelos recursos que se tinha antigamente. Hoje, os recursos atualizaram tanto que hoje nós temos no consultório crianças de 3, 4, 5 anos, que eles entram sozinhos, sentam na cadeira, falam, legal, papai, né? mamãe, tchau, e senta lá, eles deixam anestesiar, eles deixam tratar, mas nós ainda carregamos esse medo. Por quê? Porque o tratamento realmente lá atrás era um tratamento difícil, as agulhas na própria perfuração doía-se muito. Hoje nós temos agulha que você introduz e tira, a pessoa não sente nada. Temos equipamentos que fazem essa anestesia de modo automático, então melhorou-se muito o quesito tratamento. Então, os consultórios hoje já estão mais preparados do que antigamente. Você sentava no consultório, parece que o cara vinha só com um alicate lá para arrancar o O dente. Gurupi foi amarrado na primeira vez que ele era garoto, foi no dentista, né? Amarraram você Não, lá. não foi o Sua mãe caso. te levou, você ficava chorando, não é isso? No caso. Botaram um Mas aparelho na boca para ficar a boca aberta lá para poder mexer, não foi? Mas naquele tempo era mais ou menos o Era seguinte, mais ou eu já menos falei isso. com o Eu doutor tive esse Aloysio. problema também. Você falava assim, doía o seu dente, simplesmente você é o dentista, E o arrancava. cara pegava um alicate mesmo, parece que não puxar, estava resolvendo o problema. Há de se dizer que antigamente os dentistas 100% trabalhavam em pé. Correto. Não fazem muitos anos É verdade, que a trabalhava em ergonomia foi introduzida na odontologia, utilizando-se o quê? Realmente de cadeiras, a postura de Não trabalho. tinha aquela do dentista. máquina para Então, tirar se a você saliva. pegar os dentistas mais antigos, todos eles têm problema de coluna, porque trabalhavam em pé. Os dentistas novos, atuais, hoje trabalham sentados. Então a cadeira odontológica melhorou, o próprio motorzinho, os primeiros que nós tínhamos era uma correinha, você pedalava lá, depois veio os primeiros motores elétricos, mas também com correinha, e hoje nós temos a turbina de alta rotação, que ela gira em torno de 400.000 RPM por minuto. Então, aquele barulhinho que vocês escutam do motorzinho, nada mais é do que o ar passando dentro de um ventilador. Ali não tem motor, é uma hélice com ar comprimido, nada além disso. Então, com certeza, você vai responder várias perguntas. Vamos falar o WhatsApp de novo? 958935075. Vamos falar um pouco aqui com o Negro Douglas. Negro Douglas. Boa tarde. Associação Mais Brasil, ela foi fundada quando? Tá indo já para 2 meses, 2, 3 meses. É recente. É recente. E qual a finalidade da Associação Mais Brasil? A finalidade da Mais Brasil começou tudo assim. A gente trabalhava com música, na verdade trabalhava com música e sempre ia fazer algum serviço para algumas outras associações. E lá eu sempre falava, um dia eu vou criar Uma ONG. uma ONG. Tentar fazer alguma coisa para essa molecada, tirar essa molecada da rua. E acabou, não toco mais, né? Você mora na Coab? Moro na Coab. Na Coab 5? Na Coab 2. Coab 2. Na Coab 2. Aí hoje, eu e minha companheira tivemos o privilégio de ter a nossa própria. Como é que instituição. funciona essa entidade, no geral? Atende quem, como? Ó, tudo está indo de nós mesmos. Do nosso. Até agora você não tem ajuda? Não. Está indo na Municipais, raça. estaduais, Inclusive federais, até agora dia 27, né? Que nem a gente está aí, a gente está fazendo uma festa para as crianças. 27, Também Vamos falar da festa já então. na Coab 2. Na Coab 2, qual é o Isso. endereço que vai ser a festa? Rio Grande do Norte, Ah. número 11. Vai ser o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro, da 1h30 até às 6 Sei. da tarde. Vai começar 1h e vai até às Vai 6 até horas. às 6 horas. Então, ali, piscina de bolinha, Sim. 30 bolo, 1000 cachorro-quente, algodão doce. E tudo isso daí, assim, não foi... É da gente mesmo. Tá. Uma doação Pode falar daqui. do Carapicuíba, porque nós estamos sendo exibidos lá. Legal. Carapicuíba está entre as 11 cidades que o programa está indo ao vivo. Então, é tudo doação de um dono de uma padaria, de uma loja de calçado. A gente sai mesmo, vai ter uma festa dia 27, você pode estar... São os pequenos comércios Os que pequenos ajudam, comércios que nos padaria, ajudam. mercadinho. É tudo ali, um pouco também vem da gente, né? É.
Um pouco vem assim do bolso da gente mesmo. Interessante que você é músico e lá na Coab surgiu o Grupo Negritude Júnior, Isso. Né? Inclusive ali é próximo dali. Uma ONG lá também, Isso. muito famosa, né? Exatamente. Existe até hoje a ONG lá. Existe. Apesar do Netinho não estar mais participando. Tá né? lá, mas Está funcionando. Tá lá. Está lá. Tá lá, entendi. Tá lá. Inclusive a gente tá, a Mais Brasil, ela tá procurando fazer, não chegar próximo daquilo, né, que eles têm ali, mas tem uma coisa parecida, mas andando, que a coisa não não quero falar de, mas que anda 10 anos e tudo esvaziou. Isso. Com a saída do Netinho, o de Paulo entrou para política. Você sabe, né, Gordon? Acabou. Foi candidato ao Senado, assustou muita gente que poderia ganhar eleição. Vereador em São Paulo. É uma bela São casa. Paulo, e É uma bela casa, mas ela acabou reduzindo a fama deles, elas não se ouve mais falar. Isso. A pergunta que eu faço, Nilson, é mais ou menos o seguinte: a questão de ONG foi uma moda que está sendo passageira ou você acha que chegou para ficar mesmo? Porque Olha, todo mundo falava, eu tenho uma ONG como se fosse algo... Há 5 anos Não, atrás, dentro de São Paulo, esse trabalho estava sendo muito bem realizado, né? Mas devido também a algumas políticas também, foi cortado muita coisa. Então, Cortado tem uma muitas taxa aí que ONG, chama. muitas associações não estavam chegando. Não está virando. Não está virando. Tem uma, Então, por isso que a Mais Brasil, ela está vindo aqui, com a raça mesmo. Porque todo mundo chegava, Nilson, tipo, vou abrir uma ONG para esperar o dinheiro do governo. Então, esse dinheiro do administrar. governo é através de OCIP, eu lembrei do nome, chama OCIP. OCIP. Tem que dar entrada no governo federal e aguardar o despacho lá, e dependendo da atividade, o governo federal ajuda as ONGs, chama OCIP. Não é isso mesmo? Exatamente. Eu ainda estou com a Mas, memória razoável. na verdade, você fazer uma coisa para criança, um idoso ali, uma pessoa que está precisando, você esperar vir dali e você deitar o Tem cabelo serviço e não fazer tem nada, serviço eu acho que odontológico lá na tua ONG ou não? eu já estou, já. Está de olho no doutor Calma aí. que nós, calma que já tá quase chegando. É. Tá quase chegando. E a questão da terceira idade, depois da questão da saúde da terceira idade, que eu gostaria de falar com o doutor Leandro, mas gostaria de perguntar para você o seguinte: é nessas comunidades mais carentes que você vê o surgimento dessas ONGs ou estou enganado? É nessa local mais mais ou menos carente. isso. A Coab é caracterizada por uma população muito pobre, né? Eu senti Isso, na carne. Né? isso. Quando nós montamos um salão salão Inclusive, esse sertanejo, salão né? eu acho que eu até na época acho que até Chamava toquei. Rancho Bonanza lá, era um salão Sei. muito bonito. E nós sentimos isso lá, que realmente o pessoal da Coab realmente é um pessoal muito, não é todos, claro que não, mas em sua maioria são pessoas necessitadas. Há muita coisa para ser feito. Coisa. E a população da Coab de Carapicuíba é enorme, né? Você Enorme. tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas moram ali? Não? Nossa, ali só em prédios ali, Deve ser umas 50 mil pessoas, né? por aí, hein? Ou mais, hein? Ou mais. Tá certo. Doutor, o senhor trabalha no seu consultório, onde fica o seu consultório? Meu consultório fica na rua Pedro Fioretti, É. aqui no centro de Osasco, na sala 13. Nós estamos ali Nós já. temos, acho que, seu e-mail aí, seu telefone, a técnica pode até colocar para dar seu endereço, está lá, ó, o telefone do doutor Leandro. 3699-5266. As pessoas que se quiser fazer passar lá para o senhor dar uma olhadinha e tal, não paga nada. O senhor vai lá dar uma olhada, Não, se a só pessoa... ligar e fazer um agendamento prévio, nós não o senhor cobramos vai lá, orçamento. não tem dor, nada, que só vai olhar só, né, doutor? Só. Mas hoje em dia a gente brinca, mas hoje em dia realmente o tratamento está muito, muito, muito avançado. Eu falo isso porque eu fiz um implante e eu não tenho nem vergonha de falar que eu fiz implante. Tem pessoas que têm, não, eu fiz um implante, realmente tive que fazer enxerto ósseo, inclusive, que é o mais complicado ainda. E olha, eu vou dizer, no momento, em todo o período que eu fiz essas duas cirurgias, eu não tive dor, não. Fui para casa, tomei a medicação, na boa, e graças a Deus deu tudo certo. Eu vou até pegar um ganchinho antes da pergunta, com relação ao enxerto ósseo. Isso é até interessante deixar uma ênfase aqui, porque muitas pessoas às vezes vão doar sangue e quando chega a enfermeira com um formulário enorme dizendo assim: o senhor já fez tratamento odontológico, o senhor fez enxerto. Então eu quero até enfatizar isso para as pessoas que às vezes precisam do enxerto ósseo na área odontológica, de saber do profissional que ele está usando qual tipo de enxerto.
Por quê? Se é um enxerto bovino, se é um enxerto mineral, se é um enxerto de osso humano. O osso humano hoje é mais difícil, mas ainda tem alguns profissionais que usam. E é bom ter ênfase em saber isso, por quê? Porque às vezes corre o risco de você, às vezes vai todo agrado doar sangue para alguém, para um colega, para um amigo, a pedido, e chega lá você fala que recebeu determinado tipo de enxerto e você vai ser vetado, você não vai poder doar. Se for um enxerto mineral, que é o mais utilizado hoje, esse não faz problema nenhum na doação de sangue. Mas se for um enxerto humano... Mas por que acontece no sangue da pessoa se faz um enxerto com osso bovino? O osso bovino ele está caindo em desuso devido aos ossos minerais hoje, tem uma qualidade muito boa, entendeu? Na verdade, eu falo que não tem problema nenhum, mas a nível hospitalar, quando você diz isso para uma enfermeira, até você provar por A mais B, ela vai te vetar de tirar o sangue. Se for humano, ela vai precisar de outros exames que às vezes naquela bateria normal pedida, não vai ser... Mas o humano não pode fazer da pessoa, mesmo que o dentista não, na época me falou que rasparia esse é um enxerto autótico. Por isso que é osso. bom você saber qual o tipo de enxerto está sendo. É a ETEU mesmo? Veio de outro doador? É bom você saber e o teu profissional deixar essa explicação, porque de acordo com o que você fez, você vai virar para a enfermeira e falar, não tem um enxerto. Se é teu mesmo, você tirou de um lugar, colocou no outro, mas na hora você vai ficar na dúvida e vai falar que tem, ele vai falar, você não pode doar sangue. A partir do momento que você falou que fez, até a enfermeira entender que foi teu próprio, ela não vai deixar você doar. Mas é só o problema de doar sangue, não vai adquirir nenhuma doença no futuro? Não, se for de fontes confiáveis, não pode acontecer, igual um fato que nós tivemos há pouco tempo atrás, que saiu até na mídia, que havia o pessoal aqui na região do Paraná, pegando o osso e simplesmente fazendo vidrinhos e vendendo. Então vamos responder uma pergunta aqui do Marcos Santos. O telefone dele, final 1950. São duas perguntas, na verdade. Quantos anos precisa para uma pessoa ser dentista? E a segunda, é verdade que usam defunto como cobaia, doutor? Para cobaia para quê? Para a questão dos implantes aí. Não, eu não entendi direito a pergunta. É verdade que usam defunto como cobaia? Eu acho que foi como experiência. Eu não sei, vou tentar responder da maneira como foi a minha formação, tá? Como que é o nome que você falou? Marcos Santos. Marcos, então assim, são duas perguntas que você fez. Eu vou te dizer primeiro, o tempo de estudo para ser um dentista, para você formar o tempo mínimo, depende de cada faculdade, mas é em torno de 4 a 5 anos. Hoje as faculdades, para você ver o diferencial, as faculdades atuais hoje têm aula das 7 da manhã às 11, 11h30, ou quando é à noite é das 7 às 11, 11h30 da noite. A minha faculdade era das 7 ao meio-dia, da 1 às 18, tinha dias que tinha aula à noite e aula de sábado. Então mudou um pouquinho aí o tipo de estudo. Mas é um tempo de 4 a 5 anos para você se formar um cirurgião básico e daí adiante você começa as especializações. Dependendo da área que você vai, em torno de 1 ano e meio, 2 anos a especialização em algumas áreas. E tem áreas que vai 3, 4 anos, porque no currículo eles falam 2 anos, mas enquanto não completar a carga horária, como bucomaxilo, como um ortodontista, você não consegue ter a sua formação concluída. Essa foi uma resposta. A outra resposta com relação aos defuntos, bom, realmente tanto a faculdade de odontologia, de medicina, de fisioterapia, são faculdades de terapia ocupacionais e outras na área médicas, né? Que realmente você precisa dos cadáveres para fazer estudos. Não sei se era isso que você queria saber, mas sim, nós temos, eu não sei como que está hoje, já faz um tempinho que eu formei, mas eu não sei como está hoje a legislação em relação a isso. Mas antigamente usava-se sim, entendeu? De corpos ali, de defuntos, né? Para poder se fazer estudo, porque se nós não tivermos esse cadáver para se fazer estudo também, não temos como nós chegarmos na formação que nós temos hoje. Tudo tem necessidade, portanto. Há necessidade, tudo tem que existir um sacrifício, né? Então eu falo assim, até uma brincadeira, né? O ecologista ele luta que não pode derrubar árvore, mas ele anda de avião. Ele põe gasolina no barco dele. Então torna-se até um engodo. Eu acho sim que nós temos que preservar, como é o caso. Não é simplesmente sair pegando defuntos, não. Tem que ser uma coisa legalizada, pedir autorização. Esses trâmites hoje está muito difícil. Mas sim, usamos sim de peças, de cadáveres, conservados ali em formaldeído, tudo para poder fazer estudos. A gente chama de peças anatômicas. Respondendo à questão da Gislane Lopes, ela quer saber por que os consultórios dentários cobram tão caro
tão caro. É um absurdo, doutor, né? Então, o que ninguém entende é que cada consultório odontológico, ele é um mini hospital funcionando. Diferente de um médico, onde ele simplesmente, você vai passar numa consulta, ele gasta ali um papel e uma caneta para fazer a tua consulta, para olhar você, para conversar com você. O consultório odontológico não, a partir do momento que você entrou, sentou numa cadeira, o profissional ele já está gastando, ele gasta o guardanapo, ele gasta a luva, ele abre um kit esterilizado, tudo isso gera gasto e custo ao consultório odontológico. Então eu até brinco, eu falo, cada consultório é um mini hospital. Ele é um mini hospital, então ele já sai gastando. E até é estranho falar isso, Gurupi, porque o brasileiro, os valores dele são invertidos. Às vezes ele gasta em algumas coisas e não gasta em outras. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, de uma restauraçãozinha menor que tem, que a gente cobra a restauração por lado, por face, que hoje ele varia entre 80 e 120 reais uma face dessa. E uma pizza, às vezes, dependendo do lugar que você compra, custa essa faixa de 70, 80 reais. Ele come a pizza, do qual ele simplesmente come hoje, amanhã ele tem que comprar. Ou vai assistir o jogo do Corinthians, ou vai assistir o jogo, entendeu? E uma reais. restauração que ele paga 80, 100 reais, vai durar no mínimo 2, 3 anos, podendo durar 5, até 10 anos. Então os valores nossos estão trocados. Aquela questão de ir ao dentista, 6 meses, praticamente já está voltando, o pessoal está conscientizando da necessidade? É isso que as pessoas não entendem. Então serve até para complementar a resposta dela. O que acontece hoje muito entre os profissionais odontológicos é que muitas vezes na hora de realizar um tratamento, o que eles fazem? Eles simplesmente marcam ali os dentes que estão piores. Para quê? Para o tratamento ficar mais em conta, para ele poder pegar aquele tratamento e não faz uma reabilitação completa. Então, aí até daqui a pouquinho nós vamos falar da terceira idade, ela vai entender um pouco mais. Se hoje o paciente chega no consultório, ele vê as restaurações que estão com problema, troca todas, faz a limpeza, faz todo o processo ali. Cada 6 meses ele faz a visita regularmente, eu tenho certeza que dificilmente você vai voltar a gastar muito dinheiro nos dentistas. Estamos com o programa Fala a Verdade dessa sexta-feira com 2 convidados aqui, o Douglas de Souza, o Negro Douglas, da Associação Mais Brasil de Carapicuíba, e o Dr. Leandro, aqui de Osasco, dentista, odontologista, e falando sobre tratamento dentário. Se você tem interesse de fazer pergunta, nosso WhatsApp é 958-935-075. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida. O programa Fala a Verdade, esse é o segundo bloco. Hoje entrevistando o Dr. Leandro, odontologista, e Negro Douglas, da Associação Mais Brasil, na ONG lá, né, na realidade, né? ONG. Você está preparando também para Outubro Rosa, é isso? Outubro Rosa. Como que vai ser a campanha Outubro Rosa lá? Essa campanha do Outubro Rosa a gente vai estar acompanhando aqui a região oeste, onde tem, né, o Outubro Rosa. A Associação Mais Brasil vai estar junto com os parceiros da cidade, corte de cabelo. Aí ali o corte de cabelo, ali onde vai ter o corte de cabelo ali, a gente vai estar levando para uma oficina de peruca. Sim. Aí aquela pessoa que doou o cabelo, no dia a gente vai estar entregando para pessoas que precisam de peruca, com câncer. Doação de cabelo, é isso? Isso. Quer dizer, o cabelo vai se juntando com outras pessoas e dali sai uma peruca para as pessoas que necessitam de peruca. Exatamente. Bom, hein? Muito bom. Isso daí é a intenção da gente, né? Parabéns. Ô, Gurupi Martins, você tem uma pergunta para fazer para o doutor Leandro sobre cachorro, dente de cachorro, é isso? Nilson, é o seguinte, fazendo uma análise, fazendo uma pesquisa para esse tema de hoje, falei, vamos ver o que o pessoal está publicando sobre a questão dos dentistas. Me chamou a atenção o seguinte, os dentes do seu cão também pedem cuidado. Eu já fiz a pergunta para o doutor Leandro e vai falar sobre a questão do tártaro. Por quê, doutor? Questão do tártaro. Vamos falar também do tártaro para as crianças, para os adultos e também para os cachorros. Isso deu uma explicação que eu acho... Derivado de que o tártaro? O tártaro... Sujeira. Na verdade, o tártaro, quando você fala tártaro, você fala sujeira. Depende. Sim, a sujeira forma, mas existem pessoas, por exemplo, de acordo com o pH da saliva,
entendeu? A saliva mais espessa ou a acidez, então ela pode formar mais tártaro também. Então tem pessoas que são susceptíveis à formação de O tártaro. diabético é mais suscetível a isso? O diabético, depende do medicamento que ele toma, pode piorar isso sim. E aí ele acaba perdendo os dentes mais cedo, né? Mas a brincadeira até que eu falei para o Gurupi, né? Você fala assim, mas por que quando nós éramos mais novos não se falava tanto em tártaro, tanto... Né? Até perdi os dentes, porque eu, dentista, o tratamento que tinha era extração. Então os dentistas até se gabavam de dizer, olha, eu cuidei de você do primeiro dente até o último e fazia dentadura. Era uma brincadeira bem assim. Mas assim, o que acontecia? Quando nós éramos mais jovens, então você iria, por exemplo, comer frutas, normalmente fazia-se o quê? Você mordia diretamente a fruta. Então, por exemplo, de uma maçã, que é muito conhecido por todo mundo, as próprias fibras da maçã, quando você morde ela ajuda a alisar, a tirar aqueles tártaros. Eliminar, né? Aí a brincadeira até que o Gurupi me mostrou, a reportagem dos cachorros, né? Seus cachorros precisam de escovação. O cachorro também, quando vocês lembram que antigamente não existia ração para cachorro. Então o cachorro comia comida, e às vezes nós passávamos no açougue e catávamos osso, né? E dava aquele ossão para o cachorro. Então ele ajoelhava ali, põe a patinha dele e ficava ali roendo aquele osso. Então, aquele ato dele roer, ele forçava os dentes e os tártaros iam quebrando. Então, nunca formava tártaro propriamente dito. É verdade. Eram poucas as pessoas que realmente tinham a tendência a ter tártaro e tinham aqueles tártaros do dente. Hoje você quer dizer o seguinte, a fruta já vem cortadinha? Hoje é tudo cortadinho, com garfo e fruta, então tudo muito fácil. Você não tem trabalho nenhum. Isso até na história, se você verificar, nós tínhamos o 4º molar, hoje nós temos o 3º e muitas pessoas já estão nascendo sem o 3º. Então, se isso continuar, esse tipo de alimento pastoso, líquido, vai chegar uma hora que nós nem vamos ter dente mais, porque não tem mais utilidade o dente. Eu vi uma pesquisa, Nilson, que é muito interessante, que é a questão comida molecular. O cara falou o seguinte, é tão macio, tão tudo, que você hoje não usa os seus dentes. Justamente. Então, a tendência, se um órgão perde a função, a tendência é ele desaparecer. Os astronautas, por exemplo, que eles não comem nada, tudo à base de pastilha, algumas coisas. Isso aí prejudica os dentes dele, então. Ficam 6 meses lá no... Eu não sei te responder, não vou mentir, porque eu não sei responder, porque eu sei que eles têm um preparo antes, né? E eles têm que fazer exercícios lá também. Então, às vezes, ao mesmo tempo não usa, mas não sei, de repente eles têm alguma pastilha, algum chiclete ali para estimular, porque eu sei que eles são obrigados a fazer exercício físico uma vez por dia também, para ativar a circulação. Doutor, a falta de prótese, a pessoa que não tem dente nenhum na boca, ela prejudica o sistema do maxilar? Danifica alguma coisa por muito tempo não usar uma prótese? Prejudica. Até uma prótese faltando 2, 3 dentes? Prejudica? A falta de um elemento dentário, ele prejudica toda uma estrutura. Os dentes, nós temos que pensar nele como uma engrenagem. Se nós temos ali uma bicicleta, a corrente, a engrenagem, se faltar um dente, a bicicleta você vai começar a dar aquele tranco, daí a pouco vai quebrar o 2º dente, o 3º dente, até quebrar todos. Assim é na boca. A falta de um dente pode prejudicar todos os outros. Se no caso você perde um dente, os 2 dos lados tendem a inclinar. O de cima, se for o de baixo, ele tende a descer. Se for a perda de um elemento superior, o de baixo tende a extruir. Isso dá dor de cabeça na pessoa? Então, o conjunto disso tudo faz o quê? Com que nós tenhamos um afundamento dessa mastigação, onde nós temos a compressão do disco articular, causando dores. Por quê? Porque a compressão deste disco, justamente com a pressão do músculo masseter, que é o músculo da mastigação, que é esse da bochecha que nós podemos pegar aqui e palpar. A pressão desse músculo ele pode causar dores de cabeça, pode causar inclusive dores nesta região aqui, vindo causar dores cervicais perto do pescoço. E muitas pessoas vão até no ortopedista, doutor, estou com dor nas costas, tenho dor no pescoço, o ortopedista revira ele, às vezes não acha nada, e simplesmente era o quê? A falta de uma prótese, a falta de elementos dentários na boca. E às vezes o médico fica ali perdido naquela situação, não passa por ele naquele momento, a dor é nas costas, mas essa dor é gerada simplesmente por falta de elementos dentários, por falta de uma prótese ou por uma prótese muito velha. A recomendação tanto de uma dentadura, como de uma ponte removível, como das famosas pererecas, é trocar a perereca a cada ano e meio. As dentaduras e a ponte móvel, no máximo 5 anos, devem ser substituídas.
de preferência para menos e nunca para mais. Hoje em dia, a pessoa que está faltando o dente, que tem dente muito torto, que não tem a mínima condição de consertar através de aparelhos, ou os aparelhos consertam qualquer tipo de dente que está torto? Não, hoje com os aparelhos modernos que nós temos, que são chamados aparelhos inteligentes, nós podemos consertar praticamente qualquer tipo de problema. Desde que nós tenhamos, a princípio, e fica aí até a grande dica, toda vez que se vai ao ortodontista, a primeira coisa, gente, que tem que fazer é o quê? Realizar um tratamento odontológico das cáries, dos tártaros, estabilizar os dentes, a gengiva, para então iniciar-se o tratamento ortodôntico. Chamam muito a atenção do nosso telespectador para isso, porque tem profissionais ortodontistas hoje que você passa no consultório dele, ele já quer começar a colar o aparelho, ele já quer começar a ganhar, e não é assim. A pessoa que quer um tratamento ortodôntico, ela primeiramente tem que ver a saúde de todos os dentes, se tem cárie, se tem tártaro, ela tem que ver a inserção desses dentes a nível ósseo, e aí fica a dica da questão, qual a idade para se colocar aparelho? Não temos. Eu mesmo tenho no meu consultório pacientes com 67 anos, 68 anos, em relação a implantes, tenho paciente até com 92 anos. Tinha restrição para crianças, né? Mas hoje não tem, hoje não tem. Hoje nós não temos, nós temos, pelo contrário, quando se fala em dentista, qual idade eu devo levar a minha criança? A criança, a partir do momento que ela começar a nascer o primeiro dente na boca, ela já pode ser levada ao dentista, no odontopediatra, onde este vai ensinar técnicas de higiene para a mãe, onde ela vai passar produtos com flúor, que vai ser aplicado com a fralda ou até com cotonete, já com a criança. Massagear, não é isso? Vai massagear a gengiva, vai passar flúor no dentinho que está nascendo quando ela dorme ali com a mamadeira, desde bebezinho, para ela chegar uma criança com 17, 18 anos sem nenhuma cárie na boca. E é isso que nós almejamos hoje. E o Diego Novaes, final do telefone 6968, ele pergunta, é verdade que o dente é a parte mais dura do corpo humano ou não? O dente é a parte mais dura? É osso, né? É osso, né? O dente ele é formado por cálcio, né? Ele é formado por cálcio. Olha, eu não sei responder essa pergunta, eu acredito que sim. Tá? Mas não vou responder com exatidão porque foge aos meus conhecimentos. E o João Araújo, posso até pesquisar para ele. Mas... E o João Araújo, final do telefone 7718, desde já o nosso agradecimento, ele pergunta, como guardar devidamente a minha escova de dente? Boa pergunta. Guardar a escova de dente. A escova de dente, na verdade, se você falar assim, eu guardo numa caixinha, eu guardo fora da caixinha, a escova de dente, na verdade, o importante é quando você acaba de utilizá-la, você lavar ela em água corrente, um tempo razoável, que você vê que não fique alimento nela, tá? Dá uma boa batida nela para ficar o mais seca possível. Por quê? Porque as bactérias, elas para se proliferar, elas precisam de comida, de calor e de água. Então, se você manter a escova de dente seca, automaticamente você quebrou o ciclo bacteriano. Então, diferente do que muitas pessoas acham que guardar numa caixinha é viável, não, porque ela vai estar úmida, automaticamente você está estimulando. Deixar num lugar onde ventila. Né? Onde ventila, entendeu? O doutor Bactéria fez aquela pesquisa, recordo recentemente no Fantástico, dizendo que na escova você tem uma quantidade, vamos dizer a palavra certa, de fezes, uma coisa absurda, porque geralmente você guarda a sua escova exatamente no banheiro, não é isso? Sim, mas independente disso, Gurupi, a boca, se você perguntar qual lugar do corpo humano todo, tá, que é mais contaminado, é a boca. É estranho dizer. Todo mundo acha, fala, não é a boca. Não, mas é a boca. É a entrada para o corpo, né? É a entrada para o corpo. Tudo que você põe a mão, que você pega, você leva a boca, mesmo estando lavada. Então, tudo entra pela boca. Então, se você encontrar a maior gama de bactérias, realmente é na boca. Daí, uma boa escovação. E vale dizer aí o quê? Trocar regularmente a escova de dente. Tem um período ou não? Não existe. Depende da força que o paciente impregna nessa escova, depende da escolha da escova. Eu até friso para o nosso ouvinte que a escova de dente ela tem alguns requisitos. Tamanho do cabo adequado à sua mão, cabeça pequena e cerdas macias ou extra macias. Se vocês olharem, algumas escovas está escrito macia ou extra macia, outras escovas têm numeração, aquela numeração nada mais condiz com que o tamanho da cabeça. Quanto menor o número, menor a cabeça. Isso é importante frisar. A pessoa fala, mas eu gosto de escova média. Aí eu viro e falo assim, você vai lavar aquela panela de aço inox da esposa, né?
resolveu arriscar aí na cozinha, pega aquela panela de aço inox bem bonita ou de teflon e vai lavar com Bombril. Ela vai ficar tão feliz com você no final do dia? Não, por quê? Porque risca. Então, na verdade, o nosso dente ele é liso. Então, você usar a escova macia ou extra macia, você vai deixar ele mais lustrado ainda. Você usando a escova média, você vai o quê? Você vai riscar ele, além de causar uma retração gengival. Aquele negócio de colocar força não resolve. Não tem. Na verdade, Escova não é rapidez, né? a escovação não precisa de força. É uma técnica da qual você tem que alisar o dente, não esfregar o dente com força. Ao mesmo tempo, você está polindo. Massagear a gengiva, né? Massagear a gengiva, você está polindo. E a nossa gengiva ela é engraçada, porque se você põe muita força, ela encolhe. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Eu quero agradecer aqui a presença do Negro Douglas. Obrigado pela sua presença. Você tem um compromisso aí, vai ter que sair. E dizer a você que parabéns pela sua entidade lá, Associação Mais Brasil, tá? Convido a todos também a entrar no nosso site e seja um Mais Brasil. Acho que o site já foi colocado. Já foi, né? Temos os caracteres aí, mas já deve ter passado, já tem o site, está passando lá Tem agora. o telefone, Nilson? O telefone é 98930 1562. 8930 1562. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Nós Obrigado vamos para um vocês. rápido intervalo e voltamos em seguida. Para falar a verdade, hoje entrevistamos 3 convidados, porque agora nós temos aqui o Rodrigo Pereira, fisioterapeuta. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre estresse, não é isso? Isso. E o doutor Rodrigo aqui, que está aqui falando sobre... Doutor Leandro. Desculpe, doutor Leandro, Rodrigo é ele aqui. Doutor Leandro falando sobre dentição. O que você ia perguntar para ele? Questão da terceira idade. Quando a Terceira pessoa chega na idade. terceira idade, já não coloca mais aparelho, não quer colocar mais nada. É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho. Se é verdade ou mesmo que não tem idade, doutor, para colocar os aparelhos. Tá. Não é o meu caso, que eu coloquei aparelho, a pessoa fala assim, Curupira, você não Você é é muito mais jovem ainda, você é jovem. Ô Rodrigo, essa semana teve o Dia Nacional Mundial de Estresse. Foi Mundial. dia 23, né? 23, quarta-feira. É. E o que você pode explicar sobre o estresse para nós? Olha, o estresse, basicamente assim, é até difícil falar sobre o estresse, porque hoje o estresse é uma coisa muito falada. E tem uma coisa interessante sobre o estresse, que é assim, as pessoas associam ele a coisas negativas, né? Estresse, problema, conflito, coisas... Mas o estresse é uma coisa extremamente natural. A gente precisa do estresse para sobreviver. Por exemplo, para eu me tornar alguém ambicioso, eu preciso adquirir isso, aquilo outro, eu preciso do que a pessoa tem que estresse. ter um estresse positivo? Vai? Que medida, O né? A estresse, gente olha sempre pelo lado negativo o sim, estresse. o estresse ele tem que ser encarado como algo único, algo momentâneo. Esse estresse para essa situação, e eu vou fazer uma análise. Até onde ele pode me dominar, até onde eu consigo dominá-lo. Então, vou tentar... Qual o sintoma do estresse? Muitos. Antes de falar de Mais sintomas popular. de estresse, eu queria falar um pouquinho de saúde. Pode falar. Tem uma definição de saúde que é muito curiosa, que é antiga, isso é início, acho que do século XIX. A Organização Mundial da Saúde, se não me engano, acho que na década de 40, se não me engano. Definiu a saúde como um perfeito estado de bem-estar múltiplo, né? Físico, mental, social, você tendo ou não doenças. E é engraçado porque o estresse entra nessa jogada, né? E a gente pensa assim, como é que eu posso ter saúde? Então eu preciso estar fisicamente bem. Será que existe esse 100%? Será que eu consigo não ter nada físico? Tá, X. Segundo, mental, que aí entraria o estresse para valer. Será que eu consigo não ter nada, nenhuma questão emocional? Vamos dizer que esse indivíduo meu conseguir definir, eu estou 100%. Perfeito. E aí depois entra o social. Mais uma vez, o estresse está no meio. E socialmente, será que eu estou bem? Por exemplo, uma pessoa hoje com uma pequena dívida, vamos dizer, ela já está estressada, como algo negativo. E isso entranha no físico. Altera o sistema nervoso. E aí muda. E aí os sintomas são, nossa, muitos. A questão Estômago. econômica vai prevalecer. Sim. Sem dinheiro, o cara não vai ficar sorrindo. A aí. questão é como você encara o que... O universo traz coisas, né? Nosso dia a dia traz um monte de coisa. Como é que você encara essas coisas? Esse é o ponto, para deixar o estresse assim, até aqui você pode vir e até aqui eu posso. perguntei sobre o principal sintoma, mas no meu ponto de vista seria o humor da pessoa, né? Basicamente, sim. O humor da pessoa Sim. transforma a partir do Sim. momento que ele está estressado, né? Sim. Não é isso? Mas a pergunta difícil, Nilson, é como é que eu controlo esse cara? Tá. Acho que isso é
É impossível Tem responder. um remédio ou não? Não. Não tem como. E até que ponto o estresse pode provocar alguma doença na pessoa, se ela não se cuidar? Olha, existe chama síndrome da adaptação. Um fenômeno que o corpo mesmo ele consegue reparar todas as coisas. Então vamos imaginar, você está o tempo todo preso num conflito, num sistema, e aí você tem o seu corpo tentando se adaptar o tempo todo, o tempo todo. Chega um momento que ele fala assim, olha, eu estou desgastado de tentar resolver isso e eu não consigo sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Então ele precisa que você reveja coisas ou até mesmo traga elementos externos. Vamos pensar numa droga, né? Um medicamento, para te auxiliar, para tentar deixar a coisa um pouco mais A equilibrada. pessoa, quando chega ao ponto de cometer um suicídio, que ponto que está o estresse da pessoa? Altíssimo, altíssimo. Foi falta de tratamento. Tá tudo desequilibrado, ele perdeu totalmente o controle. É como se uma bomba tivesse explodido e ele está perdido. Impressionante. É incrível. O senhor deve ter casos lá no consultório de pessoas estressadas lá, né? Então, ele estava falando aqui, eu achei muito interessante até o fato, porque ainda no dia de ontem mesmo, só na parte da tarde eu atendi 4 pacientes com um problema de trismo muscular, onde o paciente veio com muitas dores, que ele dizia ser na TM, e quando eu vi, na verdade, era trismo muscular por apertamento e bruxismo. Sim. Tudo isso decorrente de um estresse. Bruxismo vem do estresse. Vindo do estresse. Hoje a maior parte vem do estresse. Era um fato que normalmente se adequava ali a pessoas de 40, 50 anos, e hoje não. Ontem eu peguei uma menina de Só 17. explicar o bruxismo para algumas pessoas que não sabem. O bruxismo é o ato involuntário, né, onde se tem o friccionamento de um dente de outro. Às vezes dormindo, tem pessoas que às vezes até acordado, trabalhando, tem aquele tique de apertar, de ficar esfregando, ou só do apertamento propriamente. Nesse caso, às vezes até a fratura do dente. Pode ocorrer a fratura do dente, se for implantes, pode fraturar o implante ou afrouxar o parafuso, ou até trincar a porcelana. Então, quer dizer, isso hoje nós estamos pegando pacientes assim, com idades diversas, idades aleatórias, 17 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então as pessoas realmente estão muito estressadas, muito nervosas, entendeu? E o primeiro sintoma que você vê realmente é na boca. É o primeiro lugar, as pessoas chegam, doutor, está doendo tudo, é esse dente. Você vai olhar, não é o dente. Então é até engraçado, porque hoje o problema dente, cárie em si, o canal, está pequeno. Agora esse problema realmente de estresse, de plaquinha, de bruxismo, de apertamento, realmente está aí, é um fato que transcorre mesmo a todo dia, a todo instante, está tendo muito. O Rodrigo, a prática de esporte, educação física, tudo colabora muito. Ajudaria a combater, dissipar um pouquinho. Pensando em níveis de proteínas, níveis de hormônios, ele ajudaria sim. Ajuda bastante. Por exemplo, a prática de yoga, que é tão falada, é tão famosa. Excelente. Se você fizer um estudo de pessoas que fazem yoga e pessoas que não praticam, você vê uma diferença nítida. Já chegou uma pergunta para você aí. Pois é, muita gente já está ligando no WhatsApp 958935075. A Jéssica Amaral. Nilson, quem trabalha em TV é muito estressado? Me parece que é o melhor trabalho do mundo, é verdade? Muito estresse. Sinceramente, eu levo o lado do sorriso sempre. Por pior que eu esteja, se estou num lugar, eu tento sempre sorrir, porque eu acho que o sorriso e a alegria transfere muito para as pessoas, né? Então, é difícil eu ficar triste. Sinceramente, às vezes acontece, mas eu tento... Eu faço uma Problemas pessoais, a gente tem que entender que não pode passar para as outras pessoas. Eu faço uma pergunta para o Rodrigo. Recordo que recentemente tinha um programa de televisão que falava o seguinte: o melhor trabalho é colocar o cara numa ilha, um cara sem estresse, sem nada. É isso mesmo? Tem alguma profissão que você consegue medir lá? Nós aqui estamos tranquilos, mas o pessoal que está atrás aqui, na técnica, que fica atrás das câmeras, realmente eles trabalham muito estressados. Dependendo do programa, dependendo de quem é o convidado que vem à TV, realmente é uma complicação. Mas nós aqui estamos apresentando, estamos tranquilos, né? A parte boa, a parte melhor é aqui. A parte pior é quem está atrás, o diretor lá, o André, preocupado com o tempo, Isso realmente... Estão até falando positivo lá para mim. Realmente a responsabilidade deles é muito maior que a nossa, porque eles têm que cuidar de tudo, né? Por exemplo, está entrando lá os caracteres lá do contato da TV Osasco, o WhatsApp e tal. A gente tem que se preocupar com tudo isso. Com o horário, né? Com o que vai colocar no intervalo, e tudo programadinho e tudo computadorizado, mas tem que se preocupar. Mas tem alguma profissão que a pesquisa conseguiu marcar como sendo o próprio fisioterapeuta fica estressado? Não? Olha, eu estava até onde se sabe, ele é muito calmo.
Até onde se sabe é assim, se a pessoa faz um trabalho que ela sente prazer, fala assim, meu, eu até pagaria Porque para o fazer doutor, esse de vez em trabalho. quando, tem uma dor de dente também, Talvez, isso é normal. é comum. Na minha visão, a minha opinião, com todo o conhecimento que eu tenho, eu acho que é a forma que você encara as coisas. Se você encara assim, você vai ter uma repercussão assim. Se você encara assado, você vai ter. Então, acho que é uma pergunta que é impossível de responder. Depende. Eu tenho o melhor trabalho do mundo, financeiramente falando, mas... As Eu pessoas, recebo muita pressão, eu não posso ficar o nível de trabalhar à suicídio vontade. de pessoas que são bem aqui honradas, que são ricas, milionárias, é muito alto. As pessoas, às vezes, na solidão, Sim. solidão de poder, às vezes, acabam se suicidando, né? Sim. Porque A pessoa que trabalha na bolsa de alguns anos valores, atrás, em Alphaville, teve uma mulher que tirou a roupa lá do último andar do prédio e se jogou lá embaixo. Nossa. Estava totalmente estressada, pulou e as câmaras da Alphaville, a cara pegou o momento que ela pula, quer dizer, chegou um momento de, né, que não tolera a mais. questão do estresse também no pessoal nas bolsas de valores, né? Salto aí do dólar, comprando ação, não sei o quê, o cara pira. Chega a suicidar. É mesmo, Sim. é As verdade. dívidas, né? Sim. Vamos para a questão da terceira idade, doutor? Terceira idade, vamos lá que está faltando pouco tempo para Pouco tempo para terminar, então, como é que funciona a questão? A pessoa na terceira idade pode procurar o dentista tranquilamente? Tem solução? Pode, Não tem solução. Os dentes duram até o resto da vida, se bem tratado, bem cuidado. Se bem tratados e bem cuidados, os dentes, teoricamente, é para a vida toda. Mas tudo depende de manutenção. A manutenção semestral, ela se faz necessária independente se são próteses, se são implantes, se são dentadura, se são dentes. Independente do que você tem na boca, semestralmente deve-se procurar um dentista. Se for uma dentadura, vai passar para poder verificar se não tem uma lesão, algum câncerzinho, alguma manchinha estranha. Como o Guru me perguntou, qual idade, que idade, qual a melhor idade? Eu digo para todos os meus pacientes o seguinte, a melhor idade é agora. É o momento do qual você falou, eu posso ir, eu tenho condição de ir, eu quero melhorar, eu quero ter o que eu nunca tive, eu almejo ter. Então eu viro para o meu paciente e digo assim, mas quando você for tratar, uma coisa você tem que ter ciência. Eu faço uma comparação. Um asfalto no qual você tampa buraco é igual a um asfalto do qual você recapeia ele de fora a fora? Não é igual. Não. Porque quando você tampa o buraco, amanhã vai aparecer outro buraco. É. Mas se você recapear, ele vai ficar um bom tempo. E assim é a boca. Muitas vezes você procura um profissional pedindo para tratar um dente, 2 dentes, querendo fazer só aquele. Não. Vá num profissional e fala, doutor, veja o que tem de condição para reabilitar minha boca e deixar um sorriso saudável. Ainda que você não consiga fazer em primeiro momento, pelo custo, mas se programe e quando você realmente começar, faça o tratamento todo, desde a parte ortodôntica, desde a parte de implante, se precisar fazer enxerto, faça enxerto, mas reabilite os seus dentes no total, não vai fazendo por partes, porque não vai dar certo. Ah, eu faço embaixo, depois eu faço em cima, eu faço em cima. Não, faça a boca toda. Ah, vou fazer, então, doutor, quanto fica para reabilitar a minha boca? Qual o valor? Eu quero um sorriso agradável, eu quero uma boca perfeita. Entendeu? Não vai naquela coisa, mas agora não dá. Agora, se não dá, então espera. Você esperou 10 anos, 20 anos, espere mais 6 E o meses, tratamento também é longo, dá para a pessoa ir tratamento parcelando, longo. pagando. Hoje, no nosso consultório, nós facilitamos 10 vezes, 15 vezes. Depende do É o valor. tempo do implante que Depende demora. depende do valor. Então, tem facilidades que antigamente não se tinha. Doutor, um tema importante que não foi perguntado aqui, mas eu vou perguntar aqui. Eu até achei que ia vir pergunta de fora. Sobre mau hálito. O que você pode falar sobre mau hálito? A pessoa tem vergonha, às vezes, de falar que tem mau hálito. O mau hálito... Às vezes o cônjuge tem vergonha de falar. Cara, você está com mau hálito, entendeu? E é uma coisa muito importante, porque atrapalha muito a vida da pessoa. Então, quando a gente vai falar de mau hálito, está aqui até o nosso amigo fisioterapeuta para dizer sobre isso, o mau hálito ele pode ser um estresse. Motivo de estresse. Ele pode ser um motivo de estresse, onde você teve um desequilíbrio hormonal gerando um mau hálito. Então nós temos um mau hálito ali, naquele momento que você está estressado, onde seus hormônios oscilaram. Você pode ter um mau hálito que vem de problemas estomacais, onde você está às vezes com uma infecção e não sabe. E você tem o mau hálito pelos dentes. Eu digo para vocês hoje, pela facilidade de escova de dente, de pasta, fio dental e higienes que nós temos, o que menos você vai encontrar é o mau hálito propriamente do dentista em si. Normalmente esse mau hálito ele vem de outro caráter, hormonal, entendeu? Estomacal,
Mas assim, nada impede. Se você está indo no dentista, está tudo certinho, não tem tártaro, não tem problemas periodontais, dificilmente você vai ter um mau hálito vindo da boca. E Tem sim, o problema de afta também da boca, né? Como que faz para curar uma afta? então, o problema... Dói demais. Então, se você está tendo muita A afta... imunidade, baixa imunidade. Né? A baixa imunidade e fator hormonal. Também o estresse leva à afta. É um desequilíbrio. Todos os equilíbrios do corpo, o primeiro lugar que ele apresenta é na boca. Todo e qualquer desequilíbrio do corpo. Até um câncer. Há pouco tempo atrás ainda, eu peguei uma paciente e eu olhava para a boca dela e dizia assim, olha, alguma coisa está errada com a senhora. Ela falava, mas o quê? Eu falei, eu não consigo detectar o quê, mas alguma coisa não está normal. Eu falei, a senhora procura um ginecologista, faça exames, peça exames. Com 2 meses depois ela me retornou, dizendo que realmente havia detectado um câncer na garganta. Foi encaminhada para Jaú, fez cirurgia e hoje está perfeitamente no estado de saúde. Bem rapidinho a última pergunta. A última pergunta do Gabriel Oliveira, telefone final 1478. Bem rapidinho a resposta. Como não ficar estressado no trânsito, principalmente na Inocêncio Seráfico e na Avenida dos Autonomistas? Bem O rapidinho. trânsito é complicado mesmo, né? Eu me estresso. no Realmente. trânsito. Eu não gosto Todo de ficar mundo no gosta lugar de É condicionado. muito difícil. O trânsito é muito difícil. É complicado responder porque, assim, como que você reage frente a um estímulo? Se esse estímulo, é como se você tivesse um limite, né? Esse estímulo está aqui, ele está querendo te invadir, você está tentando criar uma barreira. Se ele triscar em você, ele entra. E tem várias leituras biológicas que são muito interessantes. Elas entram por tecido mole. Por isso que o estresse manifesta na pele, por isso que o estresse manifesta na boca, por isso que o estresse manifesta na parte muscular no geral. Então é assim, é como se fosse um limite. Então eu tenho que ter uma percepção, uma visão, para enxergar ele vindo, sorrateiro, e eu criar um muro na frente. Não, você não vai entrar. Nós estamos Do encerrando contrário- o programa, mas rapidinho, estão pedindo para eu comentar aqui, José Camargo, sobre a chacina de Carapicuíba. A chacina de Carapicuíba foi um caso de estresse, que o policial, foi um policial que inclusive trabalhava não, ele era da escolta do subcomandante-geral da PM. Ele é daqui do Barueri, do 20º Batalhão, e descobriu que foi ele que matou os quatro motoqueiros lá que entregavam pizza. E porque um deles, ou os 4, assaltaram a mulher dele, e ele descobriu quem era, foi lá e matou os 4. Quer dizer, é um problema de estresse, né? A pessoa não se contém, um policial fazer essa besteira. Mas enfim, nós estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer aqui ao doutor Leandro pela participação, brilhante apresentação sua aqui. Muito obrigado Disponha. pela sua apresentação. E ao Rodrigo Pereira, que chegou aqui, mas tivemos pouco tempo, mas você vai voltar outro dia para nós continuarmos essa Sim, conversa, tá bom? com certeza. Curupim, obrigado aí. Muito viu? obrigado, Nilson. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos encerrando por aqui e quarta-feira estaremos de volta com um novo Fala a Verdade. Até lá, se Deus quiser, fique com Deus. Bom final de semana.